Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 19 de setembro de 2025, palestra de número 25. Hoje falaremos sobre Zeus e o Svarga, ou Zeus e o Olimpo. No caso de Zeus também pode ser Indra, tá? Já falei para vocês algumas vezes, Svarga é como o Olimpo é conhecido na mitologia grega, o Zeus é também da mitologia grega, Indra é o mesmo ser, a mesma entidade, não é Deus, mas para muitos é Deus, na mitologia hindu-ariana, e há inclusive outros nomes que eu ainda não trabalhei com vocês. Aos poucos a gente vai inserindo uma informação aqui, outra ali. É mais uma palestra daquelas que é muito vinculada aos informes mitológicos, requer algum conhecimento, algum estudo mais aprofundado. Eu venho fazendo com que ela fique cada vez mais cheia de informações, mais rica. Ela iniciou básica quando ela foi lançada pela primeira vez. Hoje ela já não está mais tão básica, mas há muito mais sobre Zeus do que consta aqui, tanto que são mais palestras em que eu coloco esse assunto à baila. As próximas, inclusive a 26, você vai ver que também fala desse assunto, baseado também na mitologia grega. Mas no clube de membros eu abro encontros onde alguns temas em especial são aprofundados e ao longo da palestra eu posso localizar para vocês um ou outro que nós temos aulas em que esse assunto ele é aprofundado. Vamos então focar aqui na mente, ideal, coração, chama trina, iniciarmos aquela primeira etapa de respiração, meditação e ancoramento preparatório para o nosso estudo sobre Zeus, sobre Indra e o Olimpo e o Svarga. Inspire. Coloque para dentro oxigênio e éter. E retenha por 17 segundos. Com você no comando, conversando com seus tijolinhos formadores, realizando o Ticum. E ao colocar para fora, com força, expulse o gás carbônico. E faça sair de você, além do gás carbônico, painéis, elementos, energias, tudo que não te serve mais. Colocando-nos aptos a irmos juntos com nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar. Rancor, Roquiná, Druxus, Tucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Zontendrel 29, Adonesh, bordo do Prata Vonal, de onde Anataquitan e Mitran-El, ou nos oportunizar a energia Almara, a energia Aka, através do portal Avona Shantar, que será entregue inicialmente aos filhos parasíacos, deles às ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes, com destaque para a Siriana e a Astar-Sheram, que mobilizam a energia Aka e entregam-na aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam, abrem círculos concêntricos à nossa volta, alocam-nos no centro desses círculos, atraem a equipe de dragões protetores e os trabalhadores da Seara, que chegam com esses seres, iniciam pequenas intervenções em cada um de nós, entregando assim a energia Aka a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono Exu, trono Pombagira, ligados às nossas tronqueiras. Eles se ligam a todos nós e montam um mercado de proteção coletivo, uma redoma dourada que nos envolve, abraça a todos. E nós, lá no centro dos círculos concêntricos, montando nosso próprio mercado de proteção local, individual, nos habilitando assim a irmos todos então a Gaia, Pachamama,
Lembra o quê? É o Sol central do planeta. Lá de baixo, de dentro, do interior, em outras faixas de realidade. Solicitamos aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica e a energia do cristal orgânico Astrastone até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, parando no chakra básico, Muladhara, chakra raiz, no pé da coluna, que se liga ao corpo átmico na tríade superior e atrai de lá a energia do Kundalini, que para aqui, no pé da coluna, inicia sua ascensão, como 2 serpentes douradas até o coração, liga o motor Taurus, a ação da chamatrina, ascende até a pineal. Abre a sua mente, ampliando seus horizontes e aumentando suas possibilidades, exudando pelo chakra da coroa, fazendo crescer ainda mais a sua já enorme malha toroidal. Kanshamfam, Kanshamfam, Kanshamfam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hare Hare Kara. Hare Hare Kara. Assim é. Assim está feito. Zeus e o Olimpo, como eu falei no Olimpo como Isvarga, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já escrevi várias vezes o Isvarga, aqui inclusive com Y, mas eu vi recentemente no estudo que eu andei procurando o Isvarga sem o Y, direto com S, tá? Então, Isvarga, sem o som inicial de I, que eu coloco com Y, porque eu já vi escrito assim, mas também tem o Isvarga sem o I, sem o Y, direto com S, é o mesmo local, tá? Então, vamos iniciar falando sobre seres demo. E aqui já vai uma primeira instrução relativa ao clube de membros. Tem uma aula no clube de membros que eu explico ser demo, demo bio, demo biol, biodemo, biodemol. São vários tipos de seres. E lá eu já expliquei um pouquinho mais aprofundando sobre isso, apesar de que aqui nas próprias palestras eu já venho aprofundando, como é o caso de agora. Ó. A gente fala de demo e de anjo. Lembra? Demos são os seres gerados por Vishnu e por Shiva. Anjos clones são seres oriundos do Brahma, Xavé, Alá. Só que esses seres demo é um termo genérico. São várias estirpes dentro dos demo. Temos dentro deles os demo bio, que são misturas de demo, estirpe demoníaca, não é demônio, com biológico, e o demo biol, que é o caso dos Zeus. O L do final do demo biol, ele tem uma característica de ter sexualidade. Então, ao contrário da maioria dos ancestrais, que não tinham relações sexuais, não tinham órgãos sexuais, como nós conhecemos, os seres brotavam. Apesar de que o próprio Zeus teve vários filhos por brotação, eu também me aprofundo nisso no canal, no encontro do Clube de Membros, a partir de um determinado momento, e aí entra aquela já falada, aquele processo, aquele mecanismo, aquele momento do amor solta-membros, que eu também explico para vocês no canal, que vários seres passaram, não foi só Zeus. Por conta disso, Zeus é um ser demobiol. Ele, depois, ao final, ele já podia criar, gerar filhos a partir de relações sexuais. E de lá para cá, ninguém mais gera nada. Você vai ver isso hoje comigo. Acabou a geração de seres dessa natureza. Zeus é um filho de Cronos. Então, Zeus é um demobiol. Cronos é um demo-titã, um demo mais antigo. É um demo de características muito antigas, que, por sua vez, é filho de Urano, esse mais antigo ainda. Urano é um demo ancestral, daqueles primordiais. Inclusive, várias mitologias chamam esses seres de primordiais. Todos esses seres, Zeus, Cronos e Urano, do Brahmaloka, são seres do universo de plasma. Sendo que há mais seres em outras locas. Tá? O Olimpo, o Svarga,
Não é nenhuma loca, ele é um conglomerado de 10 a 12 locas, mas há outros seres em outras locas. E a cada geração, quando eles eram gerados, isso acabou, isso hoje em dia não existe mais, os demos se aperfeiçoaram. Eles foram mudando. Eles não conseguiram evoluir como os seres biológicos, nem muito menos como os humanos. Mas eles modificaram alguns padrões. Tanto que eu explico para vocês sempre que Epimeteu e Prometeu são dois demos titãs. Eles são diferentes. Eles já vieram diferentes. Neles já parecia haver uma mão de Vishnu ou do próprio Mika, trazendo neles um despertar. E foram eles que levaram a produção de Pandora como ela é hoje, depois de muito, muito ser modificada. Por eles, pelas porções e por ela mesma. Tá? Como eu falei ali, está escrito, eles se aperfeiçoaram, mesmo que pouco. E aí, ó, lá em cima, verso 1, Zeus é filho de Cronos e de Reia, ou Reia, o mesmo Indra da mitologia hindu. Como eu falei para vocês no início, já vi também o Indra com H, mas a maioria com I sem o H. Um demo, ao contrário do humano, não tem consciência, emoções e senso filosófico. Na verdade, a maioria deles também não tem senso crítico, não tem discernimento, não tem racionalidade, não tem escrutínio, apesar de alguns deles terem se modificado ao longo do tempo. Ninguém se compara ao ser humano. São inteligentes, mas com aquela cota de demência que eu explico e insisto tanto toda vez que eu falo com esses seres. Sobre esses seres. Com eles eu falo muito pouco. Senso crítico zero, ó. Como eu acabei de ressaltar, mas exceção a 3 estirpes de seres que têm senso crítico. Eu também me aprofundo nisso do clube de membros, mas eu posso falar aqui para vocês, ó. Alguns seres como os centauros e como os sátiros, que são híbridos, que têm esse cruzamento demo, são seres que têm um senso crítico melhor do que a média demo. Visitavam muito a Terra até dezembro de 2012, quando os portais se fecharam, e isso já falei para vocês também algumas vezes. Porém, quase não mais interagem conosco hoje. Quase. Não é não. Até porque alguns já estão encarnados. Muitos desses seres já estão entre nós, e eu já falei isso para vocês outras vezes. O controle de Zeus, está aqui Zeus sentado, bonitinho, lá no seu trono do Olimpo. As muitas aves que estão à volta dele, dentre elas, uma delas é aquela que fica até hoje não mais, perdão, mas até pouco tempo, fazendo parte daquele flagelo contra Epimeteu, perdão, contra Prometeu. Prometeu está apagado. Prometeu foi o consorte de Pandora. Prometeu, até pouco tempo, estava nessa punição, não está mais. Isso também eu me aprofundo no clube de membros, em aulas só sobre Pandora. E esse controle de Zeus, ele sempre foi replicado por Javé. Mais adiante, Javé fez igualzinho Zeus fez lá atrás. Já houve uma época que Zeus era o senhor da Terra. Zeus, o primeiro e único escolhido. Tá? Zeus, único no Brahmaloka que não se impôs. A maioria deles, todos, tirando Zeus, sempre foram líderes, reis, por imposição. Por quê? Porque ele foi escolhido pelos demos após participar da guerra contra os titãs. E junto com estes mesmos demos, aqui de cima, Zeus venceu essa guerra e foi aclamado por estes demos. Então ele foi chamado a ser líder. Quase uma eleição, mas por aclamação. Outros foram líderes também, como Shiva, como o próprio Vishnu, como Odin, mas sem escolha e sim por imposição. Tá? Desde o colapso do Brahmaloka em 2012, as locas visam Obuloka, visam Nébado, porque lá está colapsando, eles querem passar para cá. Mas o Olimpo, o Svarta, que aqui está com Y, quase não mudou. Foi um dos poucos conglomerados de locas que não mudou. Não se sabe exatamente por quê.
pode haver uma mão de um ser de fora. E aqui, quando eu falo de Olimpo, ó, é um grupo ou conglomerado de 10 a 12 locas muito novas. Esse é um dos motivos, talvez, pelos quais elas ainda não entraram em colapso, porque as que estão colapsando são as muito antigas. Aqui, ó. Elas são aproximadamente, trazendo para o nosso tempo cronológico, isso é difícil, tá? Dos séculos 10 a 5 a.C. Isso aqui eu evito fazer porque nem sempre é simples fazer essa vinculação temporal para o universo de lá, que não tem a questão temporal. Zeus, ajudado por Odin, que é anterior a esse ser, anterior a Zeus, ele é muito antigo, abriu um portal de comunicação com o Bulloca, com o nosso universo, na Terra, mais especificamente no Brasil, no Alto Paraíso, em Alto Paraíso de Goiás. Então, ali eles têm um portal de comunicação. Até hoje, esse portal eventualmente funciona, mas é claro, não é qualquer ser comum, normal, que consegue fazer contato. Em geral, são aqueles que têm algum DNA, algum código forte definidor de seres que foram biodemo ou que foram também demo, como esses seres aqui. É importante quando se fala de Zeus e do Olimpo, de todos esses seres, que muitos fatos tidos como da Terra se deram no Brahmaloka. Tanto que até hoje, por exemplo, se procura localizar o Olimpo num determinado monte na Grécia, quando era algo do outro lado. Vários fatos narrados, inclusive na Bíblia, em outros livros sagrados, se deram do lado de lá e não do lado de cá. Gerações de demos. Javé, Zeus e os demos se preocupavam com o controle e, por isso, geravam clones deles mesmos. Tá, mas como a cada geração há uma melhora demo, o controle foi sendo perdido lentamente. Como eu narrei para vocês, o próprio Javé, ao gerar os seus anjos clones, com o tempo, ele foi percebendo que alguns dos anjos não mais se permitia controlar como outrora. É o caso de Zontendrel 29, que é um anjo clone de Javé, da linha dos Zontendrel, na verdade, dos Tendrel, que hoje trabalha aqui conosco, porque ele deslacrou. Ele abriu mão do controle, ainda está ligado à rede dos anjos, mas ele meio que trabalha por conta própria. Na geração titã de Cronos, anterior a Zeus, as proles surgiam por duplicação celular. Foi o que eu chamei de brotação. E não a partir do sexo. E surgiam melhores que os pais, com os seus lacres de controle sendo perdidos cada vez mais rápido. Por isso que esses seres procuravam gerar clones deles mesmos. Porque um clone vem igual a você, ou muito parecido, com os seus protocolos e obedecendo a você, pensando junto com você. Tá? Aqui, ó, Zeus, OBS1, ó. Ele se juntou a Metis, Temis, Nemet, Leto, Menemosin e até Hera, no tal do amor solta-membros que eu coloquei para vocês lá no início, que em uma aula especial eu aprofundo ele no Clube de Membros aqui. Infelizmente, não dá para explicar isso com detalhes, mas foi um processo, foi uma espécie de ritual, inclusive, através de poções, falei que eu ia falar, já estou falando, né? Em que esses seres deram a eles condições de terem membros para fora, por isso solta. Muitos desses seres tinham membros para dentro, não é igual o que você está imaginando hoje. É diferente. Nós pensamos em macho e fêmea. Do lado de lá, há uma diversidade enorme de possibilidades. Por isso que muitos desses seres que estão renascendo aqui estão aparecendo no formato dessa multiplicidade de possibilidades, em que as pessoas se identificam como eles eram lá atrás. Tá? Acredita-se que houve uma participação externa, como a atuação de Micá ou de Eros é o próprio Vishnu, que fez estes demos, a partir de Zeus, perderem o tal do controle. Perda que jamais foi aceita por estes deuses.
Javé e Zeus, sobretudo, jamais aceitaram a perda de controle. Demos, como está aqui na imagem, é só uma imagem ilustrativa, eles têm vidas longas. Durante muito tempo, eles achavam que eles tinham vida eterna. Não é eterna, porque muitos começaram a morrer. É vida longa. Fim da geração de Deus. Os descendentes dos descendentes de Zeus foram os últimos tipos ou estirpes demoníacas geradas. E o melhoramento e o fim do controle foi seguido por um bloqueio reprodutivo. Então, eles pararam de reproduzir. Hoje não há mais produção demo. Tá? E foi Dionísio, filho de Zeus, que identificou as falhas da criação. Então, um ser que é semideus, que é híbrido, que é misturado, identificou essas falhas, assim como fez Iaulos Bel e Capela, as falhas do DNA foram associadas por Dionísio. Ele percebeu que essas falhas tinham a ver com o DNA original de Brahma. E aí cai naquela palestra número 1 do mito do ovo cósmico. E depois disso foi o próprio Apolo, que está aí até hoje, gente. Apolo é um desses seres que está até hoje, mas ele percebeu nessa época um modo de pensar falho dos demos, um modo de pensar do controle e da submissão. Incrivelmente que ele percebeu isso lá atrás, e ele falou isso para Zeus, para parar de querer matar humano, porque os humanos seriam úteis lá na frente. Lá na frente é hoje. Só que, infelizmente, o próprio Apolo, ao longo desse período todo, ele mesmo tentou controlar e submeter outros seres. Para você ver a questão da demência. Eles identificam certas coisas, mas não colocam em prática. Demos e humanos conviveram, mas não se compreenderam no passado da Terra. Só que Pandora e Eva, que eu insisto sempre, despertaram nos demos uma admiração pelo DNA humano. Como eu falei, alguns demos começaram a perceber que a coisa poderia ser diferente. Isso aconteceu com Astreia, com o próprio Epimeteu, com Prometeu, tá? Ao despertar esse interesse, eles passaram a usar o DNA para obter avanços neles. Isso explica muitas das abduções do passado, que também já não acontecem mais nos mesmos moldes. Sendo que Jesus, mais adiante, ampliou ainda mais a admiração. Por quê? Porque Jesus veio com um protocolo para cumprir um plano do Messias violento e negou-se. Quando eu falo de admiração, Abraão quebrou esse processo, porque Abraão foi submisso a Javé na íntegra. Mais uma imagem ilustrativa de outra possível estirpe demo, falando aqui mais uma vez com vocês sobre os últimos demos. E aí o surgimento dos jogos. Os primeiros jogos da imagem, você vê aqui parte do Coliseu e os símbolos dos 5 continentes utilizados nos Jogos Olímpicos atuais. Mas essa questão de jogos e apostas são coisas muito antigas. Então, desde muito tempo, esses seres apostavam na humanidade. Apostavam, inclusive, nos híbridos antes da humanidade. Desde a Lila, da Trimurti, que eu também explico em outras palestras, e Shiva e Vishnu utilizavam os jogos, os artifícios dos jogos das apostas, para manter Brahma vivo. Houve um período que Brahma começou lá atrás a colapsar. Agora ele está colapsado na íntegra. Ele está mimindo no seu trono TI. Mas antes disso, ele estava desperto. Mas quando ele começou a colapsar lentamente, percebe quando uma pessoa está quase dormindo que você precisa que ela não durma? Já viu aqueles atendimentos de urgência, de emergência, que você precisa manter a pessoa acordada? Era isso que Shiva e Vishnu tentavam fazer com Brahma ao propor a eles esses artifícios de jogos e apostas. Isso despertava Brahma, despertava o interesse, fazia ele acordar. E lembra, gente, eu estou trazendo aqui para uma explicação bem ligada à nossa ideia, para você poder comparar. Mas lembre-se do que eu falo sempre. O zeitgeist desses seres, a questão do tempo deles, do que eles viviam, a situação em que eles viviam, é incomparável.
Não tem como dizer assim, ah, tá feio, tá bonito, tá certo, tá errado. É um julgamento complicado. E os Jogos Olímpicos surgiram quando a natureza psíquica dos deus olimpianos se encontrou com a natureza recém-surgida do ser humano, que deixava, nessa época, de ser um ser de estimação. E quando os portais já estavam se fechando. Ele fechou em 2012, mas antes ele vinha se fechando. Esse pedacinho que eu li agora e expliquei para vocês, ele está no encontro nosso chamado Os 5 Ciclos Civilizatórios da Humanidade. Ali eu explico com mais detalhes todo esse processo aqui. Então, há 2.800 anos atrás, surgiram os primeiros Jogos Olímpicos a partir das disputas que os deuses instigavam entre os humanos. Quando eu falo de primeiros Jogos Olímpicos, aqui, ó, versinho, ó, anteriores aos primeiros Jogos Oficiais de 1896, tá? Aqui na Grécia, foi a primeira Olimpíada que nós chamamos da Era Moderna. Mas esse tipo de coisa já existia lá atrás. Os Jogos Olímpicos. Os séculos 6 e 5 a.C. foram tempos de beleza na Grécia, devido aos jogos. E esses eram os jogos ancestrais. Eram em cidades como Olímpia, de 4 em 4 anos, em homenagem a Zeus. Em Nemeia, 2 em 2 anos, homenagem a Zeus. Aqui eram os Jogos Olímpicos, aqui os Jogos Nemeicos, ou Nemeicos. Em Corinto, eram os Jogos Istmicos, porque ele era no istmo da cidade de Corinto, já em homenagem a Poseidon. Istmo é um braço de terra, uma porção de terra que corre em direção ao mar. Então, é um contato maior com uma área litorânea. Aqui, ó, Jogos Istmicos, homenagem a Poseidon. Então, nem sempre era da mesma cidade, eram em cidades diferentes, eram várias, em homenagem a diversos seres. Delfos, de 4 em 4 anos, homenagem a Apolo, já é outro ser. Eram os Jogos Píticos. E aqui, incrivelmente, estes eram os de maior destaque. Apolo conseguiu isso na época. Dos jogos, a cultura helênica imperava. Lembra aquela cultura helênica que eu falei para vocês, que depois ficou marcada da cultura grega, que deu início aos primeiros seres mais espertos, inteligentes, buscadores? Mas, entre os etruscos, por outro lado, fenícios e persas, os gladiadores se matavam. Então, era o mesmo período em que, de um lado, havia um povo tentando melhorar, outros realmente seguiam a linha do velho pão e circo. E depois Roma, com os seus coliseus, acabou replicando. Tão importante era essa questão aqui no número 1, dos jogos, que o vencedor era como um semideus e recebia a coroa e a ode do poeta Píndaro. Claro que muitos desses vencedores eram semideuses mesmo, eles eram filhos de Deus, tanto que eles apostavam, eles influenciavam, eles favoreciam. Tem vários filmes e séries que tratam desse tipo de relação. A linha do Percy Jackson é uma das mais conhecidas, mas não é a única, tá? Já dei vários exemplos para vocês sobre mitologia que está presente na TV, nas séries, nos principais streamings. OBS12, o que é uma ode? Ó? Uma ode é uma homenagem cantada, que se eternizava. Uma vez que, em forma de música, de verso, aquilo ficava gravado para sempre. Essa aqui é uma imagem ilustrativa real de uma ode de Píndaro. Píndaro, ele fez 17 compêndios. Compêndio é um grupo, é um atlas, um conglomerado de livros. Então, havia 17 compêndios de odes. 16 se perderam. Como tudo que é importante, magnífico, magnânimo do passado, ou foi queimado, ou destruído, ou está até hoje escondido. Comportamento demo. Demos, os tais deuses, para muitas culturas e civilizações, viviam de apostas dos fatos da vida humana. Eram os jogos diários.
Então, esse tipo de coisa que eu acabei de mostrar na forma de jogos olímpicos, píticos, istmicos, sempre houve essa questão na rotina, nos jogos da vida diária. Jogos, corrupção e lucro. Isso lembra algo para vocês? Algo muito presente hoje, muito moderno. Por muito tempo, Zeus mandava matar os humanos por desobediência ou insolência. Isto, desobediência, se deu antes mesmo de Pandora. Então, muito antes dos 50 mil anos para cá, já havia esse tipo de ocorrência. Mas, como eu falei, Apolo e a própria Têmis alertaram a Zeus da possível serventia da humanidade no futuro. O futuro é hoje. Prometeu e Têmis foram os primeiros demos que questionaram o sentido da existência demo. Eles eram demos e eles próprios diziam: para que existem seres assim? Olha que importante. E muitos demos após Zeus, que até morreram como demos, são hoje humanos da Terra. Você vê que eu estou voltando com isso para você entender. Ou, se ainda não voltaram, acompanham as vidas humanas e a evolução do genoma humano com muito interesse. A imagem aqui é da própria Têmis, que é a deusa da justiça, e observa que ela tem uma venda que representa a igualdade, para que eu não veja o que eu estou julgando, julgo sem ver. Uma balança que está aqui, ó, mostrando o equilíbrio que eu tenho que observar e ter ao julgar lados. E a espada, equivalente à punição quando for necessário para punir. Claro que há várias maneiras de interpretar isso aqui, e é muito rico em simbologia. Nós e os demos. Seres 4D, nós, na 4D hoje, da Terra, do planeta da fisicalidade, esses seres podem já ter sido demos e ou biodemos. E se for o caso, os níveis acima, o que é um nível acima de você? Você é um fractal de alma. O seu próximo nível é o nível alma. O próximo nível é o nível espírito. Esses níveis acima auxiliam e contactam com você, mexendo no seu DNA. Lembra que no início do ancoramento eu faço a abordagem dos pretos velhos e caboclos e eles começam a fazer pequenas intervenções em vocês? Isso é o que eu acabei de ler. E muitos membros das ordens são ex-demos. Como na palestra sobre orixás, eu mostro para vocês que muitos desses seres e vocês são ex-demos. Atuais biodemos, ou mesmo atuais biológicos, mas podem estar aqui na 4D, ou em 5, ou em 6, ou até 9D. Toda aquela faixa de matéria bariônica. Muitas doenças que manifestamos hoje são as originadas do ou no Brahmaloka. Lembre-se, eu já expliquei para vocês também, aqui um pouquinho, mas sobretudo no Clube de Membros, Demo bebia uma poção chamada Amrita ou Soma, que foi produzida por uma serpente enorme a partir de Shiva, numa loca específica, onde havia um mar de leite, por assim dizer, e esse leite foi batido para se produzir uma poção específica, porque eles têm dores, eles têm aflições. Aquela metamorfose demo não é uma coisa bonita, natural, não é uma valência, não é um potencial, é um problema. Isso tudo eu dei uma rápida passagem aqui sobre algo por fora, mas eu tenho aulas no Clube de Membros que eu explico isso aqui. Durante 3 bilhões de anos, nenhum demo, clone ou anjo, havia morrido. Mas de lá para cá, com o colapso do Brahmaloka, morrer iniciou. E nós, o morrer para eles iniciou. E nós aqui, sorrimos, choramos, amamos e odiamos. Os demos não fazem. Demo não sorri. Demo não ama. Demo não sente essa emoção. Demo não soluça de chorar, nem de tristeza, nem de alegria. Daí o valor humano, o seu valor.
mas a mistura com humanos iniciou com o biodemo. Está aqui um exemplo de um biodemo, é só uma ilustração. O biodemo é um melhoramento demo. E são seres com sentido de vida. Então já é um passo além da estirpe demo se misturando com o lado biológico. Tá? E foi quando Zeus se aproximou dos humanos. Quando ele viu esse salto, quando ele percebeu essa melhora. Na aproximação com os humanos, Zeus ainda premiava e punia. E segundo Homero, Zeus condenou alguns, mas se relacionou com 100 outros, e mesmo temido, tornou-se o maior da terra, enquanto na época Javé assistia e sorria. Então, eu estou falando aqui agora dos oráculos das pitonisas. Estou lembrando a vocês que Zeus teve muitos relacionamentos com vários tipos de seres, não somente homens e mulheres, mas demos, biodemos e todo tipo de circunstância que você puder imaginar. As mitologias explicam isso em detalhes e volto a ressaltar, não é mito, não é lenda, isso aconteceu. Ao contrário do que muitos estudiosos buscam estudar, no sentido de parecer que isso foi só metafórico, não foi. Mas o contato com os humanos também diminuía os poderes dela. E Zeus identificou esta limitação. Porque quando eles se encontravam com o ser humano, meio que eles se equilibravam. E ao se equilibrar, você perde o seu poder limitante. Isso Pandora explica muito bem. É um poder de uma estirpe rebanhada. É um poder que limita. É um poder que parece fazer você poderoso, mas aquilo faz com que você queira ser um mandatário, um ser que impõe e você não divide. Isso é o ser humano. Assim foi que surgiu Pandora, que foi um tiro na água para Zeus. E na mesma época, Apolo e Dionísio também se destacaram por comportamentos opostos. Apolo criou um controle através dos oráculos das pitonisas. Aqui, ó. Oráculos e pitonisas. O equivalente às religiões hoje. O que as religiões hoje fazem nada mais é do que oracular e pitonisiar, com perdão do neologismo. Já Dionísio, pós-Pandora, só quebrava Apolo. Lembra que eu expliquei para vocês que há uma escolha na humanidade em ser mais apolíneo ou mais dionisíaco? Na verdade, hoje eu diria para vocês que seria muito bom um equilíbrio entre Apolo e Dionísio. Mas o lado dionisíaco é que leva você a ser mais libertário, abrir a sua mente. Por que é pitonisa? É porque é da antiga cidade de Piton, é a atual cidade de Delfos. Tá? Oráculos são formas de controlar, como hoje fazem as religiões. Eu também falo mais sobre oráculo e pitonisa no Clube de Membros. Musas e ninfas, sobre as quais eu também falo mais em aulas no Clube de Membros. Só com o fim do universo demo, está em finalização, Zeus decidiu deixar um legado aos humanos. Então ele percebeu que isso se aproximava do fim. Pois ele identificou que haveria uma era dos humanos. A era dos humanos é a de hoje. Lá na frente do encontro do Clube de Membros, no encontro 36 do encontro 37, eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre Krishna e um pouco mais sobre o Mahabharata, e vou falar de Gandhi e de Arjuna. São seres e ideias maravilhosas que vão ilustrar isso aqui para você de maneira sine qua non. E há 3.000 anos, Zeus designou musas e ninfas para auxiliar no registro da história dele. Apesar das musas e ninfas sempre aparecerem como mulheres lindas, seminuas, bem formadas de corpo, elas não eram humanas. Tá? Elas eram muitas delas híbridas e algumas até muito mais com aspecto demoníaco ou biodemo do que
híbrido com humano. Aí essas musas ninfas auxiliaram para que fosse ditado aos seres humanos da época os informes que Zeus queria deixar para eles. Informes que ele queria deixar. Por exemplo, nessas informações nunca constou a surra que Zeus levou do Rakshasa Ravana, que eu também conto no Clube de Membros, mas aqui também nas palestras eu falo sobre Ravana, eu falo sobre os Rakshasas. Esse ser Ravana, ele tinha códigos específicos da Trimurti, principalmente de Brahma, que deu a ele um poder absurdo. E esse ser Ravana deu uma surra em Indra, ou Zeus. Veja se isso consta da mitologia grega. Não consta. Então, apesar de eu favorecer o estudo da mitologia, eu observo também que algumas delas puxam para determinadas ideias. Por que não consta da mitologia grega a surra de Zeus? Porque é mais tomada, mais voltada para a contação do lado legal de Zeus. Então, você precisa olhar, estudar a mitologia celta, a mitologia hitita, urrita, hindu-ariana, para poder cruzar essas informações e ver que, opa, essa não contou isso aqui, essa foi parcial nisso aqui, e nenhuma delas é a melhor. Todas são maravilhosas. E assim entrou em pauta o cego Homero. Ele começa a recitar a Ilíada e a Odisseia. Por que ele começou a recitar, professor? Porque não havia alfabeto ainda. O alfabeto grego só surgiu depois. A Ilíada foi transmitida diretamente pelas musas e ninfas. A Odisseia já foi uma interpretação de Homero em relação ao que ele recebeu na Ilíada. E não somente Homero. Um pastor de ovelhas analfabeto, Hesíodo, também recebeu as visitas e recitou a Teogonia. Então, aqui, o BS1, ó, ela está em Odisseia, ela está em Teogonia. Aqui, eu falo, também está em Ilíada, perdão. Essas são as três principais fontes mitológicas da Grécia. Adiante, escritas passadas para a língua grega, as quais as religiões decretaram como nada. Por que pegou aquilo e virou uma coisa desimportante? Pelo perigo iminente que aquilo representa para as religiões. Plano informativo de Zeus, Ilíada e Odisseia. Aqui, Homero, Ilíada e Odisseia. Onde a rima e a métrica garantem qualidade às notícias. Era tudo rimado, na forma de poemas, poesias, músicas, informação cantada. Por isso que muito filme e série que narra esse tipo de informação aparece sempre com um cidadão com uma viola ou algo parecido, cantando, contando histórias, porque era assim no passado. Viola, gaita de sopro, etc. Essa é uma imagem de Zeus, sempre raivoso, colérico. E olha a fala que está aqui, ó. Reforma interior e mudança para melhor dependem somente da aplicação do nosso próprio esforço. E parece uma mensagem religiosa, espiritualista. Quem escreveu isso foi esse aqui, ó. Immanuel Kant, um filósofo que eu já usei outras vezes como exemplo para vocês também estudarem, além da mitologia, a filosofia. Kant Shampam, Kant Shampam, Kant Shampam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare Omkara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Vamos hypar esse vídeo. Deixe seu like. Passe adiante o link. Mas o mais importante, estudem. Deixem suas dúvidas nos comentários. Seja a dúvida que for. Não imagine que a sua dúvida é boba. Ainda que você faça uma pergunta cuja explicação está só no Clube de Membros, eu vou me esforçar para tentar fazer algo aqui para que você entenda.
mesmo que você não pertença ao clube de membros, eu vou escrever alguma coisa, vou tentar trazer para você a informação, porque eu sei que alguns não têm condições, não por questão financeira, mas também por tempo, e nem tem esse interesse. E tá ok. Sejam parte do nosso canal. Isso também ajuda a alavancar o nosso trabalho. Mas se você tem condições e gostaria de estudar um pouco mais, esse tipo de assunto aqui, apesar de alguns à parte que eu fiz, quase todo ele, de uma forma ou de outra, ele é destrinchado no Clube de Membros. Que não tem planos para acabar tão cedo. Nós já temos quase 40 encontros prontos, mas vou abrir outras possibilidades. E uma hora, por exemplo, o estudo de Pandora ele vai terminar, porque ele é baseado em fontes limitadas. Eu vou abrir outros encontros. Eu pretendo falar mais sobre respiração e meditação, pretendo falar mais sobre o próprio Zontendrel 29, que é muito procurado, para se tentar entender o que é esse ser, o que é um anjo clone participando do nosso canal. Ok? Então, o próximo encontro da palestra, do caso aqui do canal aberto, também dá prosseguimento a essas ideias. Tá? Ele também vai seguir falando de mitologia grega, de DNA libertário, um pouco mais de Pandora. Então, caso seja do seu interesse, semana que vem, aqui no canal aberto, estaremos falando um pouco mais sobre todos esses assuntos. Até o nosso próximo encontro.